Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Heitor Prado, eu sou psicólogo e toda quinta-feira eu tô aqui com vocês para responder algumas perguntas do Quora. Vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta aqui do Quora sobre entrevistas, né? Entrevistas de emprego. Sempre que vou para uma entrevista, começo a suar e travar. Fico nervoso só de pensar na entrevista. Como faço para não deixar a ansiedade atrapalhar minhas respostas e a minha postura na entrevista? Olha, você tem que entender que ali o que está faltando para você, o que está gerando essa ansiedade, novamente é a falta de previsibilidade. Mas é difícil saber o que vão te perguntar. Concordo, mas é mais fácil trabalhar nas tuas respostas. No quem é você? Você está trabalhando para uma vaga do quê? O que você espera dessa vaga? É uma troca, entende? Se chegar naquele momento e bater numa prioridade e não fazer sentido, você já tem a resposta. Então entender o que faz sentido para você na vaga, o que você pode aceitar ou não é crucial, porque isso te tira do papel de ali quase um refém, um interrogatório dentro da entrevista e coloca de papel para igual, porque essa é a realidade. A empresa está procurando um agente para um serviço e você está procurando uma empresa para exercer a sua função. Então é uma troca, deveria ser uma troca e não um ambiente ali de confessionário, não é esse o projeto. Então assim, o essencial nesse momento é você entender quem você é, o que você tem para vender, quais são suas qualidades e ancorar isso na entrevista. É para além, né, do currículo. Eu sempre falo que o currículo ele tem dois campos muito visíveis. Tem o tangível. O que é tangível? Tangível é o teu currículo de experiências, é a tua formação acadêmica, é o que você sabe fazer para além da sua formação que dá para colocar dentro de um currículo. Por exemplo, a tua universidade, os técnicos que você fez, qualquer curso profissionalizante, qualquer coisa que vai além, um curso de inglês, algo do tipo. E tem o intangível. O que é o intangível? A inteligência emocional. Não dá para colocar no currículo, né? O teu preparo, como que você lida com questões desafiadoras, como que você gosta de trabalhar ou não com grupos. Então, como que é o teu perfil? E isso você vai poder compartilhar na entrevista. Muitas pessoas vão para a entrevista com um pensar muito de tangível, muito pensar de currículo. Se fosse pelo currículo, seria um processo pragmático. Você tem as qualidades do currículo, foram comprovadas, você está aprovado. Não é. Na entrevista se busca o intangível. O que esse funcionário, o que esse profissional tem para a empresa de acordo com os valores e visões da empresa. Então, antes de entrar na entrevista, traz previsibilidade para você. O que essa empresa é? O que ela busca? Quais ferramentas que você pode utilizar do seu perfil para se vender nessa hora? E aí sim diminuir a tua ansiedade por meio da previsibilidade. Previsibilidade do que você é para a empresa, logo subir o seu valor, e do que você tem de compatibilidade para com a empresa também, facilitando o processo, inclusive, do entrevistador e não ter que destrinchar sobre você. Você já faz o trabalho por ele. E isso também traz um senso de proatividade. Consequentemente, você vê a reação da pessoa que está te entrevistando e, consequentemente, você também tem um desempenho muito interessante na própria entrevista, mesmo que as suas questões tangíveis, o seu currículo, não seja o melhor, mas o intangível pode ser, depende do teu trabalho antes da entrevista. Próxima pergunta aqui é sobre relacionamentos. E é uma pergunta que eu recebo muito no consultório e é muito triste receber essa pergunta porque ela é muito frequente. Sinto que repito os mesmos erros de relacionamentos antigos, mas não sei como parar. Isso é normal? Muito normal. Isso porque o ser humano ele tende a lidar com o que ele sabe ao novo, à mudança. Mesmo que o que ele saiba não seja nem o que ele merece, e nem necessariamente algo bom. Então, poxa, Heitor, as pessoas preferem lidar com dores, com comportamentos ruins do que comportamentos bons? Sim, porque o comportamento ruim ele sabe manejar. O comportamento ruim ele sabe ter um controle de danos. Então, ele opta por algo que tá ali na caixinha do eu sei lidar, do que algo novo que ele não sabe. Esse novo é muito bom, é muito bacana, funciona para todo mundo. Mas e quando não for mais bom, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho esse receio. O que já é ruim, eu sei lidar. E isso acontece, inclusive, com novas parcerias, por isso que se repete. Então, o novo parceiro, a nova parceira pode ter qualidades fantásticas. E aí vem o pensamento disfuncional. Eu não mereço. Não é pra mim. É fantástico. Mas eu prefiro isso aqui porque eu sei lidar. O medo de ter que lidar com outras coisas e essas coisas poderem ser mais danosas do que o anterior, poxa, Heitor, mas é uma diferença discrepante, assim, é um comportamento muito melhor, é um relacionamento muito melhor que a pessoa está tendo agora e ela não consegue aproveitar, ela está terminando o relacionamento para ficar com outra pessoa ou ficar sozinha e depois encontrar outra pessoa que seja menos qualificada quanto a carinho, quanto a compaixão, quanto a respeito, mas sim, porque essa pessoa não sabe lidar com um relacionamento positivo, um relacionamento saudável, essa pessoa ela não aprendeu, ela não foi ensinada que aquilo é algo bom. Então até essa pessoa entender, ter essa mudança de prisma sobre o relacionamento, ela não vai conseguir se relacionar com uma pessoa de forma saudável pelo simples fato dela acreditar que ela não consegue lidar com isso e muitas vezes que ela não merece
isso. Continuando em relacionamentos, como perceber quando alguém está manipulando minha percepção da realidade de forma sutil? E para isso a gente tem um nome, gaslight. O que é gaslight? Gaslight é quando o parceiro ou a parceira acaba imputando inverdades em alguma informação, em alguma história, em alguma percepção da realidade para que siga a história que ele quer contar, para que siga a narrativa que essa pessoa que está manipulando a situação quer passar. Ou seja, não, você realmente fez aquilo. E você fica em dúvida, né? Você começa a se questionar. Poxa, essa pessoa tá falando que eu não fiz isso e eu juro que eu tinha feito tudo mais, mas você não tem como provar. A pessoa tá usando pura história comportamental que estavam vocês dois ali, não tinha uma gravação, não tinham outros amigos, e acaba que isso, você começa a entrar em dúvida. E você tem fatores que tem a associação. Então, por exemplo, eu tô abrindo a geladeira frequentemente e não lembro por quê. Realmente, nossa, eu tô esquecido. Eu realmente, ele deve estar certo, porque eu tô nesse ponto. E aí é onde que a manipulação entra de um ponto bem preocupante, porque você acaba não conseguindo distanciar o que é a realidade e o que é a sua percepção ou a percepção do seu parceiro sobre a realidade. Isso é muito perigoso, porque tende a levar dentro de uma narrativa que, vamos lá, se uma pessoa está precisando manipular você para que com essas inverdades você chegue a alguma conclusão sem ser de forma espontânea, é difícil acreditar que isso seja algo benéfico. Pelo menos benéfico a você. A quem está te manipulando, muito provavelmente é. E aí acaba tendo problema, né? Porque você não tem mais essa liberdade de pensamento, liberdade de ação. Acaba que muitas pessoas são taxadas de loucas, acaba que tem esse ponto muito grande e que acaba que a própria pessoa se perde dentro da sua realidade. Entre muitas aspas, né, quando a gente analisa outros eventos comportamentais parecidos, a gente consegue visualizar isso no efeito Mandela, que é quando as pessoas acabam por uma repetição de coisas que não são verdadeiras, acreditando em algo e concebendo aquela mudança de percepção da realidade sob uma ótica de outro. Então, é algo muito perigoso. Vamos voltar para a pergunta. Como perceber isso? Aqui até a pessoa que deixou a pergunta no Quora colocou de forma bem interessante, de forma sutil. É difícil quando ela é descarada. Quando é descarado, é que nem violência. Violência, quando ela é descarada, ela já está acontecendo de forma sutil há muito tempo. Então, perceber ela no começo, perceber quando ela está sutil, quando o gaslight, quando essa manipulação está sutil, é muito difícil. A melhor forma que você tem para isso é estar sempre rodeado de pessoas. Entender que amizades, família, amigos próximos. Então, eu não estou falando aqui de amizade social horizontal, mas amizades verticais, amizades que sabem um pouquinho da tua intimidade. É importante porque elas conseguem falar quem você é e não necessariamente o que o outro está falando que você é. Porque é como se fosse um HD externo e você consulta essas pessoas e fala assim, não, mas você não faz isso, você não tem o costume disso. E você consegue ter um controle sobre. Outras coisas que seriam interessantes seria ter um registro. Praticar um journaling, por exemplo, um diário que você consegue estar alimentando ali com o seu dia a dia e estar revisando. Será que eu não mudei quem eu sou, a minha percepção de si com esse tempo? Só que aí quando a gente entra no diário, a gente tem uma questão que assim, se a pessoa já entrou na manipulação total, colocando inverdades, colocando fatos distorcidos para mudar a tua percepção, será que essa pessoa vai respeitar a tua privacidade? Então, quando você tem amigos, quando você tem pessoas ao seu redor, você se imune, você se blinda desse tipo de manipulação. Ela pode acontecer? Claro que pode, mas vai ser percebida por todos, porque é difícil ser sutil em você e os outros não perceberem. E é muito característico que predadores tendem a afastar as pessoas do convívio social, dos amigos. Por quê? Fica muito mais fácil de manipular uma pessoa que se sente solitária, uma pessoa que não sente que ali ela tem algo como um ponto de segurança. O ponto de segurança é um manipulador. E aí ele tem a faca e o queijo na mão para colocar qualquer inverdade como uma história real. E isso é o fruto inicial de um comportamento, de um relacionamento tóxico, um relacionamento que não vai ali ser positivo para nenhuma das partes, mas é claro que quem está manipulando não consegue ver isso, ele acredita realmente que está fazendo algo positivo. Não é que tira dessa pessoa o peso do que ele está fazendo, não é isso, mas a realidade tem mais tons de cinza do que preto e branco. Como sei se minha postura é autoconfiança ou estou passando arrogância sem perceber? Tá uma pergunta bem difícil, porque vai depender de você, mas também depende dos outros. O prisma social, ele é moldado pela visão de quem vê. Então, eventualmente, a pessoa só vai entender que a tua atitude
ela não é a arrogância quando você consegue atingir ela de forma vertical. Na superfície, ainda mais quando a gente está falando do fator Brasil, onde se você fala que você é bom em algo, que você é bom, é algo tido como arrogante, que é um absurdo, né? Então, poxa, eu não posso falar que eu sou um bom profissional. Mas você é um bom profissional? Sou. Mas se eu falar que eu sou um bom profissional, sou desumilde. Mas se a pessoa conhece o meu trabalho, se a pessoa me conhece de forma vertical, ela tem âncoras para essa verdade, logo, autoconfiança. Então, como que a gente consegue transmitir autoconfiança sem parecer arrogante? É trazer a realidade, trazer a percepção do que é essa confiança, do que a pessoa, do que aquele grupo atribui como positivo de forma consistente, de forma vertical. Então, identificar o grupo e transmitir a esse grupo a confiança. Então, eu vou ter que mudar, Arthur? Sim. Eventualmente, dependendo do grupo, o teu comportamento vai ter que mudar. Você continua sendo um profissional top, 100%. Só que a face que vai aparecer para um grupo não necessariamente é a mesma face que vai aparecer para o outro e vai ter o mesmo resultado de autopercepção. Para alguns grupos, dependendo de como você chegar, no meu trabalho, se eu chegar de um ponto de vista muito técnico em um grupo, eu vou ser visto como arrogante, eu vou ser visto como alguém que quer demonstrar algo que pode saber ou não, mas no sentido de arrogância. Outro grupo que já tem essa linguagem, que já fala uma linguagem mais técnica, eu estou casando interesses. Então essas pessoas têm a mesma comunicação. Então a gente está falando muito sobre comunicação e prisma social. Como que você é visto vai depender muito do grupo. Se eu juntar esses dois grupos na mesma sala e você realizar a mesma apresentação para esses dois grupos, é claro que um grupo vai ter maior adesão na sua confiança, entender que você realmente é um expert no que você está falando, realmente vai trazer isso do que outro. Poxa, Heitor, mas eu já assisti palestras e tinham milhares de pessoas e, assim, 90% das pessoas adoraram. Ok, aqui a gente tem alguns fatores. Primeiro fator, as pessoas foram até a palestra. Muitas palestras são o quê? Pagas. Então, existe um fator que, assim, é pagar para assistir um filme e esperar que o filme seja bom. Você pagou por aquilo, o mínimo que você espera é esse retorno. Então, assim, já tem um funil. As pessoas não estão ali por nada. É diferente, por exemplo, se você está no meio de uma praça e começa a fazer uma apresentação. É outro mundo. Quer dizer que os palestrantes são ruins? De forma alguma. Eles são treinados, eles têm uma postura, uma vocalização extremamente confiante e positiva. Isso auxilia muito. Agora, ele está falando para o público que quer ouvir ele. O público que está ali por ele. Que tem um mínimo de curiosidade em querer saber dele. Ele não tá falando pra todo mundo. Ele não abriu um vídeo ali e tá falando. Então, é diferente. Toma cuidado com esses apontamentos. Que assim, eu consigo ser confiante com todo mundo em todos os ambientes. Da mesma forma, é muito difícil. Da mesma forma, ter a mesma porcentagem de aceitação é muito difícil. Então, é parte você entender que dá pra adaptar a sua visão, como você é profissional, como você é pessoalmente, e entender que algumas pessoas não vão gostar de ti. Algumas de 70 num grupo, se hoje 60 pessoas desse grupo gostaram de você, tá show de bola. Você não precisa agradar todo mundo, não é esse o contexto. Querer agradar todo mundo a todo momento é buscar a frustração. Você não vai conseguir. Por hoje foram essas perguntas, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida aí quanto a alguma resposta, estou à disposição. Fala aqui nos comentários. Se tiverem qualquer dúvida a mais também, será um prazer sempre respondê-los. Não esquece de curtir, deixar teu comentário. Um abraço e até a próxima.